Pode começar Então, né? Vamos começar a reunião da Neurologia Vascular com o Dr. Marcondes, nosso fellow de 2021, e ele vai falar sobre complicações da craniectomia. Obrigado, então, Marcondes. Obrigado, professora. A ideia aqui é talvez trazer algum tema que a gente ainda não discutiu, né? Eu vou começar, então, essa apresentação com 2 casos clínicos. Então, vamos ao primeiro caso clínico. O primeiro caso clínico é de um paciente masculino, 66 anos, previamente rígido. Ele foi, então, admitido em pronto-socorro devido ao quadro de síncope, seguido de queda de própria altura, que se seguiu ainda com um traumatismo crânioencefálico e cefaleia. Ele foi, então, submetido inicialmente a uma tomografia de crânio. Eu peço que vocês vejam a tomografia. A gente já é capaz de identificar alguma alteração aqui nessa primeira tomografia realizada. Durante a observação em pronto-socorro, no entanto, o paciente evoluiu com alteração de nível de consciência e com hemiparesia direita. E a gente observa que aquele sangramento subdural, eventualmente, ele piorou. Agora, já com um efeito de massa, com desvio de linha média. Muito bem. Esse paciente foi, então, submetido à craniectomia para descompressão, com melhora da hemiparesia direita de 1 em escala MRC para 3. Algumas semanas depois, no entanto, o paciente retornou em ambulatório com queixa de piora de força direita. Ela voltou a ser graduada em grau 1 e de uma cefaleia ortostática. Foi realizada, então, uma ressonância magnética que identificou essa alteração. E aí eu pergunto a vocês, qual é a hipótese diagnóstica agora? E qual conduta vocês tomariam diante desse caso? A que se deve? Eu posso tão somente atribuir essa piora ao que o paciente já apresentou? Que complicação eu poderia estar diante quando o paciente retorna com essa piora de força e com essa cefaleia ortostática? E a gente vai, então, agora para o segundo caso clínico. Foi indicada a cranioplastia, e ele apresentou uma semana depois a melhora dessa força para 3 e uma melhora da cefaleia. E a gente vai, então, agora para o segundo caso clínico. É um paciente masculino de 68 anos, hipertenso, tabagista. Ele foi admitido em pronto-socorro devido a um quadro de dor torácica e de hemiparesia esquerda. Ele foi diagnosticado com síndrome aórtica aguda, por dissecção de aorta ascendente, Stanford A, conclusão completa também de artéria carótida comum direita e artéria carótida interna direita. Ele foi submetido ao tratamento cirúrgico vascular para correção dessa dissecção. E ele evolui durante essa estadia em pronto-socorro com essa tomografia inicial. Ao exame neurológico, ele apresentava essa hemiparesia completa à esquerda, só que 48 horas após a extubação, ele evoluiu com redução de nível de consciência. Ele foi, então, submetido, acho que não há muita dúvida aqui, diante dessa nova imagem B, a indicação para uma craniectomia descompressiva. E aqui nós temos o resultado da craniectomia descompressiva nesse diapositivo C. Após a cirurgia, ele exibiu uma melhora de nível de consciência com uma escala de coma de Glasgow de 15 pontos. Além disso, a força, inicialmente uma força grau 1 em membro superior esquerdo, grau 2 em membro inferior esquerdo. Dias depois, ele recebe alta de centro de terapia intensiva. Enfermaria, novamente, ele apresenta um novo episódio de piora de nível de consciência com uma escala de coma de Glasgow que variava, ora 8, ora 13 pontos. Naquele momento, ele não apresentava nenhum sinal de infecção ou de distúrbios hidroeletrolíticos. Além disso, ele apresentava um eletroencefalograma sem particularidades.
esses eram os outros exames de imagem do paciente. Essa é a evolução dele em exames de imagem subsequentes, né, em enfermaria. E o que a gente observa é essa alteração muito semelhante àquela ressonância daquele caso clínico 1, né? E aí, qual é a nossa hipótese diagnóstica? Qual é a conduta diante de um caso assim, né? Foi indicada, durante a internação, a redução de cabeceira de 45 graus para 15 graus, e imediatamente ou logo após o paciente apresenta ou melhora da escala de Coleman de Glasgow de 10 para 14 pontos, ali em 30 minutos. Por fim, ele foi encaminhado para a cranioplastia e apresenta 24 horas depois uma melhora também de força motora. E aí, o que há em comum entre esses dois casos? Que complicação é essa que é pouco eventualmente falada aí para a gente? Porque a gente está diante, eventualmente, de uma síndrome do trefinado, né? Ou Sinking Skin Flap Syndrome, é outro nome para essa síndrome. E que síndrome é essa, né? Essa síndrome foi inicialmente descrita por Grant e Norcross em 1939. Então, não é algo muito novo, mas é ainda, eventualmente, pouco falado, pouco comentada, né? Então, a complicação de craniectomia caracterizada por uma deformidade em crânio, é visível, então, a gente vê isso eventualmente em ambulatório, vê isso eventualmente em enfermaria, em associação com o sintoma e o sinal neurológico, e que esse sintoma, esse sinal neurológico costuma apresentar melhora após a cranioplastia. Outros nomes dados a essa síndrome são, então, síndrome do trefinado, Sinking Skin Flap, ou Sunken Skin Flap, ou apenas um déficit pós-craniectomia, né? E aí, para puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, né, eu trago esse artigo aqui de 2010, que fala de um acompanhamento de pacientes que foram submetidos a uma hemicraniectomia devido a um infarto maligno, né, hemisférico, e que se apresentaram durante a evolução, eventualmente com essa síndrome do trefinado, né, ou até uma herniação paradoxal, que costuma ser a complicação dentro do espectro de sintomas, de sinais da síndrome do trefinado, a mais catastrófica, né, em que o paciente pode eventualmente evoluir para a morte devido a uma herniação paradoxal. Nesse trabalho foram avaliados 30 pacientes, porém 3 foram excluídos devido a outras complicações. Ficaram, então, 27 pacientes, desses 15 homens e 12 mulheres, com média de idade de 43,6 anos. E desses pacientes, desses 27, 4 apresentaram a síndrome clínica e radiológica, e 3 apresentaram somente a síndrome radiológica. Como a gente caracterizaria, então? Todos eles com essa história, com essa queixa de uma cefaleia, em geral uma cefaleia ortostática, como a gente sublinha aqui, esses pacientes que apresentaram a síndrome clínica e não somente a síndrome radiológica, em associação com outros sinais e sintomas neurológicos. Mas esse foi um trabalho bem pequeno, com poucos pacientes, e apenas aqueles pacientes que se apresentaram eventualmente com um infarto maligno, né? Então, apenas para a gente caracterizar e puxar um pouquinho a brasa novamente para a nossa sardinha, que é algo que a gente eventualmente vai ver, vai acompanhar nesses pacientes em que é indicada a craniectomia descompressiva, uma evolução possível, né? Então, cerca de 10% desses pacientes podem evoluir com essa síndrome do trefinado. O que eles viram em relação à epidemiologia, que era mais comum em homens do que mulheres, mas isso não apresentava significância estatística. A despeito disso, noutros trabalhos, a gente percebe também essa prevalência maior de homens em relação a mulheres. E aí, em 2016, é publicada essa outra revisão de síndrome do trefinado, e aí a gente consegue caracterizar um pouco melhor, caracterizá-la um pouquinho melhor. E aí, em relação à epidemiologia, o que é que a gente tem? As principais indicações e as principais causas, eventualmente, dessa síndrome seriam, então, o trauma, e aí as diversas indicações para hemicraniectomia, ou qualquer outra, na verdade, a cirurgia para descompressão,
O trauma seria a principal causa, então, a principal associação, seguida por aneurisma, tumor meningioma, outras hemorragias, aí, infarto intraparenquimatoso, seria uma outra indicação, a presença de um infarto maligno, como a gente viu aí nesse outro trabalho publicado na Stroke em 2010, e a presença de infecção. E quais são os sintomas? O que é que a gente precisa marcar? Nossa, Marcondes, mas como é que eu vou marcar? O que é que eu preciso quando eu vou pensar em uma síndrome de trefinado? Que o paciente que está aqui diante de mim, ele tem essa síndrome do trefinado. Então, o principal sintoma, em todos os trabalhos que eu pesquisei, é de fato de uma piora de déficit motor. Isso está presente na maior parte deles. Seguido por alterações cognitivas, seja um déficit de linguagem, seja um déficit de função executiva, seja um déficit de atenção. A cefaleia, que foi muito citada naquele outro trabalho publicado pelo Stroke, ela não aparece como o sintoma principal, mas chama muita atenção se o paciente se apresenta com cefaleia de caráter ortostático, de que quando esse paciente passar ao decúbito, ele costuma geralmente melhorar, né? Então, o que é que a gente teria? 93% dos pacientes eles se apresentam com a deformidade do crânio. Então, não necessariamente a ausência daquela deformidade, esse sunken flap aí, o paciente poderia eventualmente não apresentá-lo, mas ainda assim apresentar a síndrome do trefinado, mas é muito comum, é muito mais comum o paciente se apresentar com aquela deformidade do crânio. Desses pacientes com síndrome do trefinado, 95% apresentam alteração do EG, e desses aí, mais da metade apresentam melhora após a cranioplastia. Como a gente viu, os déficits neurológicos mais comuns são o déficit motor, o déficit cognitivo, que aí pode ser eventualmente de atenção, mais comum, de memória, de função executiva, ou alteração de linguagem, né? Então, como é que nesse trabalho eles conseguiram caracterizar? O desenvolvimento dessa síndrome costuma acontecer, em média, aí, em torno de 5 meses após a craniectomia, né? O que eles observaram é que a maior parte dos pacientes passa até 9 meses para realizar a cranioplastia. A gente sabe que existe essa dificuldade, eventualmente, em vários serviços, de realizar uma cranioplastia precoce. Então, os nossos pacientes costumam estar sob risco de desenvolver essa síndrome. E que esses pacientes que apresentam a síndrome do trefinado, após a cranioplastia, em geral 4 dias, depois 3,8 dias, eles já apresentam uma melhora importante desses sintomas, seja um sintoma motor, seja um sintoma cognitivo, eles já apresentam essa melhora em curto período de tempo. E por que isso acontece? O que se especula que devido a essa pressão atmosférica, há uma alteração tanto de fluxo sanguíneo cerebral, há uma queda, e isso é corroborado por exames de perfusão, uma tomografia de perfusão realizada nesses pacientes mostra isso, uma alteração de perfusão nessa região da craniectomia. Além disso, uma alteração também de circulação licórica. Tudo isso leva digamos, uma alteração metabólica dessa região do cérebro, e isso levaria, então, aos sinais e sintomas neurológicos comentados pelo paciente, né? Por fim, essa última revisão publicada em 2019, que tenta esclarecer um pouquinho mais e até classificar essa síndrome do trefinado, traz alguns dados diferentes, né? Foi uma revisão um pouco mais extensa, eles pegaram a casuística própria deles, de 393 pacientes submetidos a alguma espécie de craniotomia, seja ela uma hemicraniectomia, seja uma craniectomia frontal. Desses 393, 43 apresentaram a síndrome do trefinado confirmada, o que traz aí para a gente mais ou menos 10%, e isso, em outros trabalhos, também é mais ou menos essa prevalência de 7 a 10% dos pacientes submetidos a uma craniectomia para descompressão evoluem com essa síndrome. E aí que as características, né? Eu trago novamente essa predominância do sexo masculino em relação ao sexo feminino, mas sem aí, eventualmente, uma significância estatística. E aqui as causas. Novamente, a gente tem trauma como
o diagnóstico primário, né? Então, o que levou o paciente para a craniectomia descompressiva? Em geral, um trauma tem sido mais associado, né? Então, se a gente for marcar aí com aquele paciente típico, com aquele paciente característico, eventualmente aquele paciente do sexo feminino, do sexo masculino, ao contrário, né? Do sexo masculino, que sofreu alguma injúria traumática, foi submetido a uma craniectomia descompressiva e que evolui durante a internação ou após até a alta, com a piora de algum sintoma neurológico, né? Então, o paciente que apresentava uma força grau 3, essa força piora para um grau 1 de forma inexplicada, é um paciente que eventualmente estava a melhorar a alteração cognitiva, linguagem, função executiva, atenção, que de repente piora. Então, esse é o paciente atípico que a gente vai se deparar. É claro, não é o único, a gente tem essas outras situações em que, eventualmente, o paciente também pode desenvolver a síndrome do trefinado. E o que eles conseguiram encontrar de correlação estatisticamente significativa de preditor de desenvolvimento dessa síndrome? Inicialmente, a distância da craniectomia descompressiva para a linha média menor que 2 centímetros, isso parecia ter alguma correlação, e uma nova cirurgia, uma cirurgia insuficiente. Então, o tamanho, eventualmente, da craniectomia também estaria relacionado, eventualmente, ao desenvolvimento dessa síndrome. Novamente, os principais sintomas relatados são alteração motora e alterações cognitivas, que ele fala pouco em relação à cefaleia ortostática, mas também é um sintoma bastante prevalente nesses pacientes, né? E em relação ao manejo, o que é que a gente poderia, então, nossa, estou diante de um paciente assim, em enfermaria, ou eventualmente em ambulatório. No caso agudo, o que a gente pode fazer é reposicionar o paciente, como naquele caso clínico número 2. Então, realizar o decúbito, deixar o paciente em decúbito de 15 graus, eventualmente até 0 graus, com a rotação para o lado da craniectomia. Eventualmente, a gente pode adotar a posição de Trendelenburg, se necessário, hidratar o paciente e considerar, às vezes, uma cranioplastia de urgência, tendo em vista que uma das manifestações aí mais catastrófica é uma herniação paradoxal. No caso crônico, eventualmente no caso de ambulatório, é a gente indicar mesmo a cranioplastia, né? Eu não sei se eu fui muito rápido, se vocês quiserem me interromper, vocês avisem. Então, o que é que eu gostaria de trazer de mensagens para casa, o que é que eu gostaria que vocês eventualmente marcassem aí? De que déficit neurológico inexplicado, seja ele agudo, aí 3 dias, ou crônico, até 7 anos, que esse é o intervalo, eventualmente, das revisões aí. Em um paciente com craniectomia, pense em síndrome do trefinado, né? Os déficits neurológicos mais comuns são o déficit motor, o cognitivo, e aí, seja de atenção, memória, função executiva, linguagem e cefaleia ortostática. Esses déficits costumam piorar em ortostase, e lembrar a vocês que a cranioplastia, ao contrário do que muitos pensam, eventualmente até colegas aí, neurocirurgiões, não é uma questão de aparência. Existe essa questão funcional da importância de a gente realizar a cranioplastia nesses pacientes. Então, não perder tempo em relação a isso, não é que ela deva ser realizada o mais precoce possível, mas a gente não pode também deixar que o paciente passe meses ou anos sem realizar a cranioplastia, tendo em vista esse benefício funcional. Não sei se eu fui rápido demais, mas era isso que eu queria passar para vocês. Abro aí o espaço para a discussão, eventualmente, e obrigado. Muito bom, Marcondes, excelente. Vinícius quer falar? Quer perguntar? Oi, Marcondes. Bem. Opa, tudo bem? Sim, tudo bem? Eu ia perguntar para o senhor, ia fazer uma pergunta aí, já que o senhor está no SARA, né? Mas vou esperar o senhor já ver a discussão. Não, achei muito interessante a aula, né? Queria até compartilhar um caso que a gente teve aqui, né? De um síndrome de trefinado, uma paciente com RCVS, pior RCVS que eu já vi na vida, né? Fez uma isquemia grande, teve que fazer, e também fez hemorragia, teve que fazer craniectomia e na internação desenvolveu uma piora, né? Uma piora de força, uma piora cognitiva. E associado a isso, ela ainda desenvolveu um quarto ventrículo isolado. Olha só, né?
Começou a ter paralisia do olhar vertical para cima, quando foi jogado para cima, né? Então, aí ela ficou super bem depois da cranectomia, da cranoplastia, mas também teve que fazer derivação ali do quarto ventrículo, porque como ela teve sangramento também de fossa posterior pelo RCVS, ela ficou com sintoma de quarto ventrículo. E a gente vê isso aqui como aqui uma flor de reabilitação, né? Essa questão de não é estética, né? Não é apenas estética, né? E realmente não é, né? A gente tem, não foi publicado, né? Mas a gente levantou um número aqui de pacientes que fizeram cranioplastia e muitos deles relataram ao longo de 3 meses melhora, por exemplo, de frequência de crises convulsivas, né? Uma melhora pequena, às vezes não objetivo em termos de avaliação, em termos de mecanismo de avaliação, como o MoCA, como o Minimenta, mas melhora da questão cognitiva, né? Alguns falaram de melhora de força de membro superior, né? Então a gente vê isso na prática. Não é todo mundo que tem isso, é claro, mas a gente tem relatos de pacientes, sim. Assim, o que mais tem de melhoras que a gente vê são os pacientes que têm crise epilética mais comum e ficam com um controle melhor e melhora mais subjetiva da cognição. Mas alguns referem até melhora motora. Então, realmente, não é só estética, não. Acho que isso foi o que me chamou mais a atenção, né? Que, assim, eventualmente o senso comum, às vezes, lembro de alguns pacientes que acompanham com a gente no ambulatório, e não, o neurocirurgião falou que é uma questão estética, não tem muito problema deixar o paciente com aquela concavidade ali, e, na verdade, tem essa questão funcional mesmo, né? Acho que é isso que eu queria trazer aí para... Você falou que queria perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar sobre aí na rede SARA, né? Se vocês fazem um acompanhamento do paciente ainda porque, não sei, o SARA em Fortaleza ele não aceitava alguns perfis de paciente. Eu não sei se é diferente o SARA em Brasília, né? O paciente ainda com a concavidade, sem ter realizado a cranioplastia, se vocês acompanham esses pacientes aí também. Sim, sim. A gente, inclusive, faz cranioplastia aqui, né? Não, faz a cranioplastia. Bacana. Era para ver a casuística mesmo de vocês. Lembrei, quando estava a montar essa aula, eu lembrei imediatamente aí do senhor. Não, sim. A gente faz, sim. Vários pacientes cranectomizados vêm aqui. A fila é um pouco grande, né? Porque como é letivo, né? Apesar de ser ainda não é estético, mas começando a cirurgião também realmente é difícil. Sim. Acaba que fica numa fila grande, mas a gente faz a cranoplastia aqui. E aí piora cognitivo, e a gente já teve alguns casos na UTI de piora importante com rebaixamento de consciência e difícil o manejo, né? Então eu queria saber se você viu alguma coisa quanto a isso e perguntar também para o Vinícius e para ti se vocês leram algo com relação ao uso de proteção como capacete na prevenção. Então lá em Boston, os pacientes que faziam craniotomia descompressiva, todos que ficavam na UTI ficavam com capacete protetor. E não é uma prática aqui no Brasil, então eu queria saber se vocês leram algo sobre isso. Especificamente aqui no SARA, alguns pacientes, né, quando não demorava muito para fazer, isso não se é feito mais hoje em dia, né? Cranioplastia, mas a gente já fez modelos de capacete a gente modelava, né, para a cabeça do paciente com uma proteção específica, né? Até ele fazer a cranioplastia. A gente já fez isso para alguns pacientes na fase crônica, sim. Não temos feito mais, né? Mas já fizemos isso com certa frequência antigamente, sim. Esse último artigo, professor, de 2019, ele até comenta em relação a isso, mas como seria numa região específica, ainda ele fala, olha, a gente ainda não sabe como a gente poderia melhorar a perfusão, a circulação licórica, eventualmente só naquela região, né? Então é algo que ainda que ele coloca como uma área a se investigar, uma área a se desenvolver, você colocar algo específico para aquela região, né? Foi isso que eu vi nessa última revisão aí de 2019. Eu não acho que não é muito diferente, não. Que era feito basicamente realmente para isso, né? O paciente demorava muito para fazer, então para não deixar desprotegido, colocava, né? Até fazer, mas a gente não tem mais feito isso. Você não teria eventualmente esse efeito funcional, né? De circulação licórica, melhora de perfusão, mais proteção, né? Mesmo, né? Seria mais para proteção mesmo. Acho que o doutor Rodrigo quer. Bom dia, excelente aula, viu, Marcondes? Gostei bastante. Recente eu vi um síndrome de trefinado e eu dei uma lida e algo que a gente reconhece pouco é quadro desautonômico, né? Às vezes os pacientes fazem quadros desautonômicos e a gente às vezes deixa batido, às vezes com taquicardia, bradicardia, e a gente pensa que é relacionado a quadro infeccioso, né? Então, é uma observação.
Eu pergunto se tem algum, né, que você deve ter revisado, algum tempo de recomendação para a gente chegar, ó, o melhor tempo de você fazer a cranioplastia é esse. E eu deixo também uma pergunta aí para a gente que cada vez tá mais em serviço privado, que a gente não vê tanto trefinado porque o paciente tem acesso à cranioplastia mais precoce, né? A doutora Mara, a doutora Gisele veio aí perguntar, será que a gente não vai ver mais trefinado no serviço privado? Não sei se a professora quer iniciar os comentários aí, ou já começa. Saiu recentemente um paper sobre isso, viu, Rodrigo? Sobre a mudança, a tendência de redução de hemicraniectomia descompressiva com tratamento endovascular de trombectomia mecânica. Então, assim, eu não estou me lembrando agora o serviço, mas, assim, esse ano já saiu estudo sobre isso, tá? Sobre a mudança do perfil e a redução da quantidade de hemicraniectomias por conta do advento da terapia endovascular. Acho que talvez no serviço privado ainda fiquem esses casos agudos, que embora raros, acontecem, né? Que você precisa adotar essas medidas, baixar a cabeceira, hidratar o paciente, encaminhar para a cranioplastia em caráter de urgência, que isso é citado nesses trabalhos, nesse perfil de pacientes, mas eventualmente aí, para os pacientes que acompanham o serviço privado, que conseguem fazer, como a gente viu naquela revisão de 2016, os sintomas, a média ali seria em torno de 3 meses, que é mais ou menos quando a gente já indica a cranioplastia, né? Então, talvez de fato haja essa redução. O difícil, doutor, porque nessas revisões que eu encontrei, essa última especial de 2019, é uma casuística até própria, embora o Who and Why, que é a revisão do tema, eles fazem toda uma revisão do tema, mas colocam a casuística própria deles, e em geral, eles conseguem fazer essa cranioplastia tal como um serviço eventualmente privado, um pouco mais precoce, né? Embora não seja uma ultra precoce, mas um pouco mais precoce, entre 3 meses ali, que é o que eles colocam, né? Que é o tempo médio de desenvolvimento da síndrome. Acho que a gente vai ficar eventualmente com esses casos agudos que às vezes passa batido, né? Não, se eu não conhecer a síndrome, eventualmente eu nem penso nela, nem penso na melhor forma de tratar. Acho que, não sei se alguém quer comentar, o doutor João levantou aqui também a mão no grupo. Opa, Marcondes, na verdade, uma pergunta baseada no que você viu na literatura. Quais são as diferenças entre o tempo de indicação de cranioplastia nesses pacientes? E se existe algum reporte, então são algumas perguntas, se existe algum reporte na literatura sobre o risco de síndrome de trefinado naqueles pacientes que já são cranioplastados, mas que, ou seja, mesmo após cranioplastia ainda fazem. Por que eu estou perguntando isso? A gente, infelizmente, tem pouco acesso a banco de ossos, que seria a melhor forma de você colocar esse osso desse paciente, ou contém, ou como você tem algum tipo de injúria no osso, você teoricamente teria que fazer uma prótese por impressora 3D, por exemplo. E aí a minha dúvida é porque existe possibilidade de reabsorção óssea desses pacientes que ficam com flap septado no abdômen, e aí se não poderia ter trefinado por conta dessas irregularidades, de colocar um osso que teoricamente vai estar um pouco menor do que o habitual lá. Você chegou a ver alguma coisa na literatura quando você estava revisando? Eu confesso que eu não cheguei a ver em relação aos pacientes já pós-cranioplastados, que de forma geral o que eles colocam é pós-cranioplastia, esses pacientes tendem a melhorar, embora fique alguma falha óssea, por menor que seja, ainda deva ficar alguma falha óssea aí, a menos que a gente coloque o próprio osso do paciente, né? O que eu vi em relação a isso foi de que haveria essa melhora. Não importaria, na verdade, a localização. Não, eu fiz uma hemicraniectomia, que é evidentemente que a gente está a pensar. Não, pode ter sido uma craniectomia bifrontal, o paciente poderia desenvolver síndrome do trefinado? Sim, poderia. Uma craniectomia eventualmente posterior, ele poderia também desenvolver síndrome do trefinado? Também poderia. Então, a localização eventualmente não estaria associada, pelo menos eles não encontraram aí, mas a cranioplastia, de uma forma geral, tenderia a melhorar. Eu não vi casos, confesso, de pacientes cranioplastados com síndrome do trefinado. Isso eu, de fato, não encontrei. Perfeito. E sobre o tempo ideal de cranioplastia desses pacientes? O que você encontrou de range na literatura? O que eu encontrei aqui, de uma forma geral, os pacientes que não eram cranioplastados precocemente,
Isso se dava, eventualmente, por outras complicações, sejam elas infecciosas, eventualmente dificuldade de acesso mesmo, mas o range mesmo seria, nesse tempo, em torno de 3 meses, seria o período eventualmente ideal, que já se diminuiria essa perspectiva de um quadro infeccioso ou de outras complicações do paciente ali pós-craniectomia. Esses pacientes tenderiam menos a desenvolver a síndrome do trefinado. Muito embora, como a gente viu, essa síndrome possa desenvolver ainda de forma aguda, né? Ele coloca um range ali de 3 dias a 7 anos. Então, ainda é algo a se explorar, provavelmente, né? Não sei se eu respondi bem a pergunta. Isso, exatamente. Não, valeu, obrigado. Em relação ao capacete, eu cheguei a ver também em Boston lá esse capacete, até foi o Edilberto Turagi que comentou, que ele estava de plantão lá na NeuroTI e foi me mostrar um caso. E aí parece um capacete de rugby, assim, chega a ser engraçado. E eles vão para casa com capacete mesmo. Eu não, confesso que eu não cheguei a ver nenhum paciente nesse perfil lá na Colômbia, mas faz sentido, né? Faz sentido, assim, não só pela proteção mecânica direto, mas talvez para evitar a síndrome do trefinado. O professor Fabiano quer comentar, ele me deu uma ajudada aí com alguns artigos, né, professor? A gente viu um paciente assim também no ambulatório, né? E foi esse que me despertou a curiosidade de estudar e de trazer eventualmente o tema, que era algo que acho que a gente às vezes deixa passar, né? Não, eu acho que o tenente neurologista já apresentou maravilhosamente bem, tá ótimo. E eu acho que o importante é lembrar, né? Eu acho que o rico de revisar é que às vezes a gente até lembra, ou até ouviu, mas a gente não tem esses conceitos que o timing é muito amplo, que a apresentação clínica pode ser muito ampla, e aquela última frase linda sua, né? Então, cranioplastia não é estética, é funcionalidade, é ranking, isso é fundamental. A tendência de queda de craniectomia, né, doutora Mara, assim, aquela história. Nós temos menos pacientes com cerebromédia maligna depois da endovascular, né? Então, realmente é uma tendência, graças a Deus, que está acontecendo, né? Uma tendência, como a gente tem mais serviços oferecendo trombectomia, menos cerebromédia maligna, menos indicação de craniectomia. Só um outro detalhe para terminar. Antigamente a gente fazia técnicas menores, né, Marcondes? Antigamente existiam técnicas, a gente não, né? Faziam técnicas menores, chegavam a fazer inclusive flaps bastante pequenos, janelas de mais ou menos 5 centímetros, 5 a 7 centímetros mais ou menos, então janelas realmente muito pequenas de osso que eram retiradas. Além disso, ainda tinha aquela técnica de Salon d'Or. Na minha época de residência, algumas vezes a neurocirurgia chegou a fazer essa técnica de Salon d'Or. Você faz literalmente uma dobradiça com fio de aço, e aí você permite que haja uma expansão do cérebro e depois volta. O grande problema é que não tem evidência literatura suficiente para suportar esse tipo de técnica, né? Você pode ter, inclusive, um acavalgamento dessas duas, vamos dizer assim, essas duas partes da porta do salão, e aí você gerar um problema maior, ter que reabordar o paciente, etc. Geralmente são pacientes muito graves. Então, lembrar que se for fazer, faça bem feito, faça grande, né? Raspando a base do crânio, idealmente, porque ali onde você tem no temporal, maior chance de edema e herniação para tronco, né? Então, se for fazer, faça bem feito, né? E faça grande, faça bem feito. No artigo ele comenta isso, que a necessidade de reoperar esse paciente, em geral, está associada com o maior risco de desenvolver a síndrome. Acho que a literatura chama isso de hindcraniectomy, né, João? Hindcraniectomy. Eu vi alguns artigos sobre isso, eu nunca vi feita a dobradiça. Do ponto de vista fisiopatológico, até parece ter sentido, mas realmente eu acho que o risco anatômico de ter acavalgamento, de se você não fizer uma duroplastia perfeita, de ainda assim você ter, né, herniação, então é diferente você tirar completamente o osso, né? Apesar de parecer menos invasivo, no final pode ser, e não foi testado do ponto de vista científico, né? Então todos os estudos clínicos foram pelo menos em AVC maligno, foram com craniectomia descompressiva mesmo, né? Tirar o osso e deixar fora mesmo. Só para comentar, vocês estão me ouvindo? Estamos, Maria. Então, eu mandei o link aí no chat, quem quiser tiver interesse. O maior estudo até hoje é esse mesmo que eu comentei para vocês, que foi publicado recentemente. Então, é um retrospectivo de 11 centros de alto volume americano e mais de 55.200 casos de AVC de admissão
e eles realmente confirmam a mudança da tendência de maior trombectomia. Vejam que, assim, menos de 10% nesses 11 centros, pacientes trombectomizados, e uma redução significativa da hemicraniectomia descompressiva, com a terapia endovascular. Depois vocês peguem aí os links. Rodrigo, eu achei super interessante essa tua observação de desautonomia como sintoma de trefinado. Eu desconhecia, e realmente lendo aí a literatura, acho que não é algo tão citado, porque agora mesmo eu estou com um paciente, uma cranectomia descompressiva grande, que já fez alguns fenômenos desautonômicos e ganhou antibiótico todas as vezes, pensando ser sepse. Então, acho que é uma excelente lembrança aí de você pensar em desautonomia. O desafio é como tratar, né? Mas saber que pode ter essa relação. Eu não sabia. Muito, muito importante, eu acho, que esse conceito. A gente fica até procurando sepsis, até porque o paciente fica com a tábua óssea, né, ali dentro do abdômen. Às vezes o paciente sempre vai sentir dor, né? A gente examina, porque eu faço ambulatório SUS e, assim, o paciente fica, às vezes, mais de anos esperando cirurgia. Eu acho que na escola também acaba tendo, né? Então, você vai examinar o paciente e aí você faz exame de imagem, vai ver sempre alguma coleção, peri, sub, né? Sempre vai ficar nessa dúvida, né? E aí, realmente, esse quadro geralmente é um paciente mais grave, que tem outras invasões, então você acaba pecando por excesso, né? Mas pensar nisso, em desautonomia, acho que é algo interessante. Aí até pensar se a gente usa o que a gente usa para tratar a tempestade autonômica no paciente com TCE, né? Como amantadina, morfina, se isso beta-bloqueador, se isso, né, eventualmente seria útil nesses casos também. Até um dado interessante é olhar se tem diferença, se a cranectomia é à direita ou à esquerda, pensando, né, na inervação simpática e na predominância, né, parasimpática insular de lateralidade. Bem, eu acho que é algo que a gente precisa estudar. Muito legal. Uma ferramenta para a gente convencer o neurocirurgião a fazer a cranioplastia mais precoce, né? Adorei, Marcondes, tema super importante. A gente já teve um paciente na UTI, assim, pós-TCE, que Tamara vai lembrar, um menino jovem, nossa, ele ficou, assim, meses internado por um trefinado, e era assim, ele levantava a cabeça e rebaixava a consciência, a gente tinha que deitar, e só resolveu quando fez a cranioplastia. Muito bom. Doutor, ele ficou comigo quando eu era R2, dá até pesadelo de lembrar. O Henrique. Exatamente. É só lembrar que a notocorda está aí há um tempão, muito antes da nossa espécie, e a necessidade dessa dinâmica adequada, funcionamento adequado é essencial, né? Então, acho que a gente subestima muito as repercussões de abrir um sistema que há tanto tempo e há tantos milhões de anos é parcialmente fechado, né? O sistema linfático, que a gente mapeia mal, mas que a gente já tem evidência de que nas cranectomias a gente muda tudo, né? Então, a complacência, que isso é um trabalho agora com o Brain for Care, mostrando como a complacência, mesmo na cranectomia, fica alterada do paciente. Então, é interessante. Acho que o Brain for Care, inclusive, pode ser interessante para avaliar, inclusive, o paciente cranectomizado com e sem trefinado, se tem alguma mudança na onda, se tem alguma mudança na amplitude, né? Se tem uma dinâmica diferente. Talvez seja um método através da onda que possa nos ajudar, porque com certeza a complacência, quer dizer, com certeza não, provavelmente a complacência está pior no trefinado do que no não trefinado. No Brain for Care, né, Fabiana? Acho que o difícil é você acoplar a faixa, né? Não, mas aí dá, Gi, porque você consegue, teoricamente, né, e aí isso é outra coisa interessante, teoricamente ele representaria a dinâmica inteira da calota, então você poderia colocar um pouquinho abaixo temporal, então aquilo que o João falou de descer até o temporal o máximo possível, raspar o temporal, mas se você colocar até, por exemplo, um pouquinho retroauricular, ou pré-auricular, você teoricamente teria essa competência. E aí a coisa legal, seria fazer dos dois lados. Então, realmente o Brain for Care avalia a calota toda, e aí você faz do lado cranectomizado, do outro lado, e avalia essa onda, e avalia trefinado e não trefinado, por exemplo. É uma tese pronta aí. Opa! Tenente neurologista, a tese está na sua mão aí. Sim, senhor, professor. É isso aí. Não, e não precisa ser, Marcondes, paciente internado, não. Descrever o Brain for Care e a craniectomia, você pode pegar, infelizmente, por uma questão, né, de dinâmica no ambulatório, como eles demoram muito a fazer craniectomia, pegar os craniectomizados do ambulatório mesmo, né? Porque
pegar os internados faz você depender da chegada do doente. Então, mas do ambulatório, certamente dá para fazer. Uma descrição super válida mesmo. E o legal, Gê, aquele trabalho que o Sérgio Brasil do HC publicou agora, do Brain for Care, é que ele mostrou que, mesmo na cranectomia, o cérebro está com pouca complacência, até pior do que os não cranectomizados. Mas a complacência, mas a cranectomia poupa esse cérebro, que a teste dele foi com compressão jugular, da piora da complacência, ou seja, o cranectomizado realmente é um cérebro pior do que o não cranectomizado, até pela própria doença de base que justificou a cranectomia. Isso. E a cranectomia, sim, poupa de flutuações maiores depois. Então, a cranectomia mostrou, pelo menos pela morfologia de onda, que é benéfica, porque é um cérebro pior e que, felizmente, poupa até esse timing que cada um vai ter, até o trefinado entrar. Então, esse meio do caminho entre a cranectomia beneficiá-lo e o trefinado entrar. Eu acho que tem uma janela de oportunidade aí que é muito interessante a gente tentar ter uma métrica melhor para entender quando indicar a cranioplastia, né? Pode ser interessante aí ter a onda como padrão. Acho isso muito interessante, né? Eu acho até que trabalhos ou levantamentos locais, né? Pelo menos funcionam aqui, né? De melhora dos pacientes após cranectomia, né? Pode convencer um pouco a equipe de neurocirurgia a fazer mais precocemente. Assim. A fila continua grande por uma questão logística, mas assim, uma convencida a eles na necessidade de fazer a cranectomia mais precoce do que estava sendo feito antes, né? Perfeito. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigada, Marcondes. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Marcondes. Ótimo. Passamos meio-dia. Dois N's de navio. SX.